Olá, então, para todos, bem-vindos a mais um debate soberano para a gente conversar sobre o último lançamento que fizemos do Asilo Febril, o filme dirigido pelo Calbi. A gente está com o Calbi aqui, o diretor. Opa, sou Joe. Também a gente estamos também com o Paluzão, Fala, piazada. Matheus Kerniski Satisfação estar aqui. e eu mesmo, Zé Ziga, e vamos falar sobre o filme. Todos nós já tivemos um envolvimento com esse filme, né? O Calbi que dirigiu. O Pauluzão que montou e o Matheus que contribuiu no roteiro, esteve no set, né? Foi assistente do Calbi. Calbi, fale aí qual é o filme, qual é a história desse filme. Todos nós já participamos um pouco, mas é melhor a gente ouvir de você para já termos um ponto de partida do negócio. Uhum. Não, esse filme foi minha tese de conclusão de curso, o famigerado TCC, né? Feito em 2016. E, enfim, como todo filme universitário, principalmente TCCs, eles demoram em média de 3 a 4 anos para serem completados, por algum motivo. Então ele está saindo só esse ano, depois desses 4 anos aí. É um filme sobre cineclubismo, um filme que fala muito sobre, enfim, a experiência acho que de nós quatro, né, frequentando esses anos, nos anos de universidade, cineclubes, né, as coisas bizarras que a gente encontra, os personagens bizarros que a gente encontra, enfim, expectativas talvez de boas memórias e bons encontros que podem ocorrer lá, que muitas vezes não ocorrem, mas eu fiz questão de, num gesto austeniano, que sempre quis que seus personagens terminassem seus livros felizes, eu dei uma esperança lá para os personagens. E, enfim, é isso. Filme sobre cineclubes, filme sobre cinema e sobre como essas duas coisas, tanto cineclube quanto cinema, eles proporcionam pequenas felicidades, proporcionam relações, enfim. É isso sobre o filme, né? E, enfim, todos nós tivemos uma participação no filme, né? Além de você ter escrito e dirigido, né? Todo mundo aqui está envolvido. Daí vamos falar sobre o que cada um fez no filme. Eu vou começar por mim mesmo. Eu, basicamente, fiz maquinária no set, eu puxei vários dos travelings do teu filme, vários desses travelings excelentes que tem no teu filme, altamente elaborados, alguns altamente difíceis de fazer, e muito bonitos também. E eu atuei, né? Fiz um personagem que creio que as pessoas que verem vão reconhecer pela voz. E também eu tomei um tombo na escadaria da Cinemateca, nos patamares da sala de cinema, e todo mundo disse que foi um tombo impressionante, e por incrível que pareça, eu não quebrei nenhum osso, embora tenha rolado um susto no negócio. Então foi basicamente isso. Eu puxei carrinho, atuei e caí pro filme. E, enfim, médico, como é que foi o teu trabalho nisso daí, cara? O que você fez exatamente nisso? Acho que o meu trabalho começa numa coisa que eu nunca fiz, acho que você deve ter feito nesse filme em particular, a ponto de ter feito e ter visto isso concretizado, que foi eu ajudei a escrever o roteiro. Eu lembro que foi algo muito, 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 muito prazeroso de você chegar pro Calbi e conversar com umas palavras. A gente começou a discutir sobre possíveis ideias. Isso é uma coisa tão rápida que eu nunca mais me esqueci, assim, basicamente de um espaço de uns 3 dias, acho que a gente já tinha levantado boa parte do que o filme é hoje, né? Teve todo um trabalho dele com a Beatriz de diálogo, etc. Enfim, que eu acho que só, né, brilhantou o resultado final do filme. Mas as situações eu me lembro da gente construir de uma forma muito, muito, muito natural. Isso me fez pensar que, enfim, a gente tem que também fazer muitos filmes um pouco nesse espírito como um John Hughes da vida fazia, um Carpenter enfim, uma escrita, você tem as ideias, você senta e escreve, e isso foi minha primeira participação. De resto, eu participei do set como
assistente de direção junto com o Eric Moro. Inclusive, acho que encabeçou mais isso durante o set. Acho que eu ficava mais ali com o Calbina, a monitoração, e ele tocou mais a gerência total do set. O Zé mencionou o tombo dele e o Matheus também levou um soco amigável. Teve um soco amigável na cara do outro amigo, colega assistente de direção. Eu não conhecia essa história. Eu não tava no set, eu vi qual foi o... Tem foto. Não, eu sei que tem uma foto do Matheus com a cara estourada, assim. Foi meu amigo, foi o Eric Moro, outro assistente de direção. Porque eu via as claquetes, e as claquetes às vezes era o Matheus que estava segurando, né? Então eu vi, de repente, uma cicatriz, assim. Fiquei perguntando o que aconteceu, mas enfim. Fez parte do processo. É parte do processo de criação, né? Sempre tem que ter uma porrada, né, para despertar as pessoas. O Palu não sabe da história porque ele não estava no set. A função dele principal foi depois, né, Palu? Foi montar o negócio todo. Era para eu estar no set por diversos motivos, inclusive eu estar no filme errado, no momento errado. Eu tive que largar o filme do Calbi. Era para fazer direção de arte, que acabou ficando com o produtor Giovanni. E muitos anos depois, eu achei que o Calbi tinha terminado o filme, ele entregou para o TCC, um corte que ele tinha feito, mas nunca finalizou som nem imagem. E ele me pediu, em 2018, mais ou menos, por aí, para a gente remontar o filme e fazer algo com ele, porque a gente estava com a produtora nessa época começando a fazer filmes mais seriamente, né? O Capial e o Magrão. Tava para terminar aqueles filmes e o Calbi, sei lá, confiou que eu podia fazer uma montagem digna do filme, que ele não era muito fã daquele mesmo tinha feito. E eu tava aprendendo a lidar com cor e som naquela época, então a gente arriscou, vamos fazer tudo uma vez e correr com esse filme. E acabou demorando um tempo, porque a gente começou, não só estava terminando aqueles filmes, como começou outra produção muito longa no período. E foi um processo bem picotado, assim, né? Tipo, fiz a montagem, uma parte dela, depois, meses depois, voltei e fechei com a aprovação do Calbi. E para fazer imagem e som foram mais meses e meses para voltar para isso. Então o filme só ficou pronto realmente no final de 2019 e a gente estava planejando um lançamento de verdade, uma estreia no cinema, de preferência na própria Cinemateca quando o filme foi rodado. Mas além dos problemas das salas de cinema de Curitiba estarem com acesso muito difícil, a gente não conseguia bons dias ou não conseguia boas salas. E de repente esse negócio do corona aí, o Calbi tava louco já para mostrar esse filme, não é de hoje, tanto que me pediu em 2018 para fazer o trabalho. E, enfim, estamos aí com o filme pronto, foi um trabalho muito longo para todo mundo, né? Porra, faz 4 anos que nós estamos esperando para ver a reação a esse filme. Então, eu fico muito contente com o que saiu ainda, porque eu já olhei o filme com uma certa distância, que eu acho que é muito difícil quando você está montando naquele, né, um mês depois de ter começado a rodar, que é o comum, né? Acho que editar o filme já com essa distância, já uma certa nostalgia, a gente contando essas histórias, assim, o Calbi falou, é um filme sobre relações que surgem nesse espaço, né, do cineclube, do cinema, e a gente virou amigo por causa disso, então, enfim, eu tava olhando já os bastidores também, né, então para mim foi um processo até mais prazeroso por isso, poder revisitar um período, talvez o melhor período das nossas vidas, né. E um filme que eu acho que, no fundo, pega muito isso ainda. E, enfim, eu queria ouvir mais de vocês. Bom, esse daí é o filme, basicamente, da experiência cineclubista, de certa forma, de todos nós, né? Todos nós e outras pessoas também envolvidas no filme, em algum momento, tiveram alguma atividade cineclubista muito intensa, né? E uma coisa que eu acho mais fascinante pra gente é que meio que o filme do Calbi foi quase que a condensação dessa experiência de cineclube, né? Das coisas difíceis que são do cineclube, né? Tem o detalhe que eu acho maravilhoso no filme, que é basicamente um cineclubista tendo um dia de merda, tendo um péssimo dia, o último dia dele, tá tudo dando errado, ele não consegue passar o filme original pretendido, enfim, e há também as pequenas alegrias, as pequenas frustrações e as pequenas alegrias, enfim, há um número de telefone ao final das contas que pode redimir tudo, sabe-se lá como, né? E, de certa forma, acho que isso aqui é o que é
realmente muito, muito bonito no filme todo, que meio que condensou nossa experiência de grupo, assim. Eu vejo o filme e eu vejo um retrato nosso, assim, sabe? É um filme profundamente pessoal que eu espero que quem veja, né, experimente isso, né? Eu acho interessante estar te falando isso, porque, enfim, é um filme que nasce, tipo, enfim, se a história ela acontece, enfim, coisas boas vêm num momento ruim, e isso fala muito da minha história, pelo menos, com o Cineclube, assim, de, sei lá, muitas vezes em Cineclube, quando o filme que eu menos esperava era o filme que mais, era a sessão que mais dava alguma coisa, mais era prazerosa, mais era proveitosa, assim. O, eu lembro de uma sessão do Crônica de Ana Madalena Bach, que foi exatamente a mesma situação do filme, que eu cheguei lá, era para Letícia, a namorada do Miguel, que aparece no filme, é o Miguel, né? Todo mundo no filme tem os seus verdadeiros nomes, né? Ela, era para ela comentar o filme, o Crônica de Ana Madalena Bach, e ela não pôde ir, ficou doente. O Miguel pediu para que eu comentasse assim de supetão o filme, foi só para ver. E foi impressionantemente bacana, assim, o comentário e tal. Tipo, foi um comentário muito, como não tinha, digamos, eu não precisava estar ali, né? Meio que isso me soltou e eu fiz um dos, talvez, os meus melhores comentários. Acho que nenhum de vocês estava na sessão, mas é uma coisa que eu me lembro bem, assim. Então o filme tinha, tinha como mostrar isso um pouco. E ele mesmo, de certa forma, a própria produção dele começa disso, assim, começa de algo que era completamente, sei lá, tinha tudo para ser qualquer coisa, assim, para ser qualquer porcaria. Porque apesar do filme ter sido para o meu TCC, ele começou como o trabalho final de uma disciplina, que é de direção 3, eu acho, professor Paulo Munhoz. E era o exercício final de fazer um filme na Cinemateca de Curitiba, fazer qualquer filme na Cinemateca de Curitiba. E aí o Matheus veio falar comigo, falou dessa ideia de fazer um filme sobre um dia de merda no Cineclube, que a gente já tinha enfim, essa coisa, pô, tem umas coisas bizarras, né? Sempre vem uma galera meio estranha, sempre tem um chato intelectual, sempre tem uns velhos chatos, assim. E, sei lá, e essas sessões, elas propiciam todas essas situações e tal. Então a gente sempre teve essa vontade de repente retratar um pouco esse mundo. E o Matheus falou que essa era a chance, né? Afinal, o exercício pedia isso. Enfim, a gente fez, sei lá, em um dia, a gente foi numa hamburgueria lá, acho que o Giovanni, acabou sendo produtor, também estava nesse dia. A gente foi numa hamburgueria e tipo, escreveu ali uma sinopse de uma página do filme e mandou para o professor porque ia ter uma escolha na sala de aula, né? Qual seria o roteiro a ser escolhido. Só que, enfim, aquilo não deu certo, porque o professor ele deu um tempo de uma semana para a gente fazer o filme. Aí, obviamente, não teria como fazer porra nenhuma. E acabou não rolando, mas eu guardei isso e aproveitei pro TCC, né? Porque eu também não tinha ideia do que iria fazer para TCC. Pensei, assim, trabalho mais acadêmicos, eu não estava nem um pouco afim. E aí estava esse roteiro já, era uma ideia boa, tipo, como o Matheus falou muito do que se torna o filme final em termos de enredo, né, em termos do que acontece das situações, já tá nessa nossa primeira conversa, assim, já tá nesse primeiro delineamento, assim. E eu peguei e fui fazendo e assim, foi um filme que meio que hoje eu vejo que tinha que acontecer, assim, hoje tá vendo ele ser lançado meio que dá essa ideia mesmo de que é um filme que tinha que acontecer, porque teve muita coisa para ele não acontecer, assim, sei lá, faltar um mês para as filmagens e ainda tá faltando muita coisa para resolver em termos de produção. Tipo, é, a gente iria começar a filmagem na quarta na segunda a gente sabia que os equipamentos da faculdade estavam suspensos ao empréstimo deles, e todo filme foi feito com equipamento da faculdade, né? Então, tipo, enfim, a gente teve que correr para conseguir, teve que pedir para um bocado de gente para conseguir e tal, né? Tipo,
a atriz principal também arranjou faltando pouco tempo para o filme também. E, enfim, para mim é uma das melhores coisas, assim, porque a Beatriz manda super bem no filme e ela assume meio de. Não chega a ser de última hora, porque eu ainda tive bom tempo de ensaio com ela, mas não foi tipo o que eu tinha planejado antes, né? Não era o que eu tinha planejado antes. Então teve muita coisa para acontecer, e depois que o filme é feito, né? Tem esse cansaço com todo o processo, cansaço de ter passado aquele um mês, 2 meses bem intensos, assim, pensando e fazendo a montagem. Né? Eu me lembro que a montagem eu tive que fazer faltando uma semana para mandar para a defesa do TCC e eu estava assim, muito de saco cheio, porque além da montagem tinha que fazer um memorial e tal. Eu já estava muito de saco cheio e tal. E depois, quando acaba, não, é difícil retomar, né? É difícil você estar presente ali para retomar. E aí acho que foi a entrada do Asilão, do Cris, do Savella também, que trabalhou no filme, que também foi uma das pessoas que me falaram assim, pô, Calbi, tem que finalizar esse filme, tem que lançar esse filme, né? O Zé também sempre dizia que tinha que lançar, que tinha que fazer. E foi isso que nesses mais de 3 anos, 3 anos e meio depois de terminadas as filmagens, depois de um primeiro corte, assim, o filme conseguiu sair, né? Conseguiu ficar pronto e conseguiu ser mostrado aqui. Acho que minha relação com o filme é muito essa, assim, um filme que tinha que acontecer, que foi importante que acontecesse e que meio que foi importante para todo mundo que estava nele, assim, né? O filme que isso, sei lá, tipo, pela qualidade do filme, mas também pelo todo o processo, assim, acho que é um filme que orgulha todo mundo que participou dele, que é algo que me deixa, assim, muito feliz, assim. Não, sem dúvida que orgulho. Eu sou muito orgulhoso de ter participado do filme e até de ter levado um puta tombo por ele. Fico bem feliz por isso. Tem mais um membro da equipe aí que surgiu de repente na conversa. Pedrinho, você quer se apresentar aí? Você quer dar enfim, tuas impressões do filme, de como foi a produção e como você vê ele finalizado hoje, depois de anos e anos? Alguém gritou um fora Bolsonaro aí no fundo. Caralho. Eu fiz o som, né? O som direto do filme. Acho que, na verdade, quem ia fazer antes era o Felipe. Eu acho que dei junto com uma das merdas que deram, né? Eu não lembro direito. Acho que o Calbi até deve lembrar melhor. Como que aconteceu. Acho que era... Não sei se ele não podia ou rolou algum outro imprevisto, sei lá. Se não me engano, ele acabou tendo um trabalho, assim, isso também é uma coisa bem do final da faculdade, né? Sim. Daí eu entrei nessa aí, né? Fiz o som direto lá, maioria não, todos os dias. Daí acho que no último dia o Chorão, o nosso amigo Alexandre Magno, se juntou e deu uma mão lá. Mas é isso aí. Falando em Alexandre Magno, não só Alexandre, o Chorão, né, que é amigo nosso, também tá no filme. Muita gente uma das coisas que eu acho muito foda do filme, e daí eu queria que o Calbi e o Matheus também, que estava desde o início do processo também, comentasse um pouco disso, porque várias das pessoas que estavam no filme, que aparecem no filme, fazem meio que figuração ou fazem personagens coadjuvantes ao próprio Calbi, né, que protagoniza, todos eles formam meio que dão uma ideia, embora o filme seja curto, eles dão uma ideia de um contexto muito maior de Cinemateca. Todos eles são meio que baseados em tipos e perfis e personagens que a gente meio que conheceu na vida, assim, que nem o Calvin falou, tem o pseudo-intelectual que não gosta de John Ford e gosta é metido a gostar de cinema de arte, tem o amigo do cineclubista, tem o outro cineclubista que larga de vez o negócio, tem o projecionista, que quem faz é o Eric, né, que o Matheus estava falando agora há pouco, que tá maravilhoso, entendeu? Tem talvez os melhores lances humorísticos, tem a mocinha, tem o namorado da mocinha, que é meio que o antagonista do Calbi no processo. Isso é uma das coisas que eu acho muito, muito boa no filme. Isso é uma... no filme, enfim, no média-metragem que eu dirigi, que é Esperando o Magrão, tem um pouco disso também, né? De
personagens que vêm e vão e que dão uma ideia de um contexto maior, assim. E são todos amigos nossos, né? Ou conhecidos de amigos nossos no processo, assim. Acho que isso dá muita vida pro filme. Algo que eu já estava até, provavelmente, esse é o maior comentário. Hoje o que eu vejo no filme em retrospecto, assim, rever o filme hoje, 4 anos depois, né, quase uma faculdade depois, em termos de tempo, eu acho que a maior beleza que a gente conseguiu foi justamente na escolha e no uso dessas pessoas, assim, desses tipos, assim. E do Miguel, que é aquele personagem o cara que organiza esse cineclube, que toca essa coisa e tem essas pessoas ao redor. Mesmo o Eric, assim, claramente personando uma figura que quantas vezes a gente já não antagonizou, né? E, por exemplo, o Savelão, que é a epítome do frequentador de cineclube e cineclubista que vai se formando ali ao lado do protagonista. Hoje eu acho que se esse filme vai ficar realmente, uma coisa que fica muito forte vai ser esse panorama de personagens. Eu acho que é isso que dá a maior beleza, assim, porque não só é um filme, ele tem uma história que eu acho que é bem clara, né, em termos de aquela coisa que o Calbir falou, austeniana, então ele tem uma descrição, mas os pequenos detalhes que ele tem ele tem essa trajetória, né, os pequenos detalhes que ele tem no meio é o que o Calbi pedindo para as pessoas assinarem, aquele o comentário do próprio Eric no começo, assim, que claro que a gente provavelmente já pegou alguém dando a entender, putz, o que essa molecada tá vindo fazer aqui? E são esses detalhezinhos que eu acho que fazem o filme esse cuidado com os coadjuvantes e cuidados com esses pequenos detalhezinhos de mundo que fazem do filme, enfim, um filme muito verdadeiro. Isso que hoje eu vejo em retrospecto muito, muito prazer. Assim. Desculpa, só acho que me enfiei no meio. Não, cara, eu acho que disso que você falou tem também. Eu tava pensando, eu revi o filme esses dias, hein? E eu acho que ele é certeiro, assim, também nessa atmosfera deprimente de um cineclube vazio e de você exibir um filme que você ama e de ter, sei lá, uns 5, 7 gato pingado, assim, que vão embora. Todo esse funcionamento, sabe, da sessão de cineclube. Que daí o pessoal vai embora antes do. Enfim, assim que acaba o filme, você praticamente não tem debate, a única pessoa que sobra é um cara chato lá que. Puta, foda-se. Toda essa lógica de pedir pro pessoal assinar, todo mundo ignorar, isso que você falou agora, né? Mas todo esse ambiente deprimente, assim, de ter uma sessão que claramente não tá do tamanho que o filme merecia ou que a pessoa que programa tem como cara, assim, né? Então, acho que tá só complementando, assim, isso que você tinha falado, acho que isso é outra fidelidade com essa observação do funcionamento das coisas, desses pequenos detalhes, que eu acho que o filme acaba sendo certeiro, assim. Então. Umas coisas que era central mesmo era isso, a gente tentar realmente criar tentar representar da maneira que a gente conseguir, da melhor maneira que a gente conseguir essa experiência de fazer o cineclube, né? E a experiência, ela parte para ela é formada por essas pequenas coisas, né? Enfim, acho que qualquer experiência formada por pequenas, mas essas do cineclube em particular, elas são bem características, assim, né? Esses tipos, né? Essas figuras que são arquetípicas mesmo, porque eu já fiz cineclube em Belém, já fiz cineclube em Curitiba, e já vi cineclube de outros lugares, e é sempre igual, assim, né? Enfim, eu acho que é interessante, porque isso acho que na ideia inicial, o Menino do Mateus ia ser até maior, assim. Isso ia ser a questão central do filme, inclusive. Essas figuras ia ser a questão central do filme, ser uma coisa mais italiana nesse sentido, assim, sabe? Fazer sei lá,
Engraçado que, tipo, naquela época eu não tinha visto o Sonidouro do Moretti ainda. E depois ver, assim, é muito, muito louco como essas ideias, elas são recorrentes pra gente, né? Mas de tentar representar essas experiências, assim. Enfim, quem não viu Sonidouro tem uma cena de um debate. O Moretti está apresentando um dos filmes dele, tem um debate, que o alter ego do Moretti, né? Está apresentando dos filmes dele, tem um debate lá que é bem característico de debate sobre de filme, cinema, assim. Mas no resultado final achei que balanceou bem, assim, digamos, a linha da história principal, que é a relação do Calbi, minha relação, né, com a Beatriz, e esse lado do cineclube se tornou mais um apoio, assim, né? Ele nasce como algo principal ali no início, depois com a entrada da Beatriz ele se torna esse apoio que vai dando, como o Zé bem falou, essa cor para o filme mesmo, dando um caldo para o filme, encorpando mesmo o mundo do filme, né? E aí, eu acho que se tem uma coisa que eu me orgulho do filme é de ter feito algo bem interessante, que é de ter de confecção roteirística mesmo, assim, de colocar a progressão da narrativa em relação a uma progressão de uma sessão de cineclube e como, a partir dessa progressão, você tem que se relacionar com esses personagens que vão aparecendo ali e com o espaço também da Cinemateca, né? Acho que foi engraçado que quando eu comecei o filme, o meu orientador, né? O filme foi o terceiro, eu tinha um orientador, o Fábio Alon. Ele dizia que achava muito estranho querer fazer filme no Cinemateca, porque o Cinemateca é muito feio, é um lugar muito feio. E só que, enfim, isso é meio que irrelevante, sim, porque acho que tem uns espaços muito interessantes ali, né? A maneira, tipo, logo, acho que a primeira cena do filme, apesar de ter coisas que eu acho meio esquisitas ainda de ritmo e tal, mas é muito louco nesse sentido, né? Como ela vai o espaço vai progredindo a narrativa ali. Você entra, quando eu entro pelo corredor, entro no saguão, desço pro pátio, né? Encontro o Miguel e tem um diálogo ali, né? Até o, o primeiro corte para a sala de projeção indica ali o fim do primeiro ato, né? Então acho bacana que isso eu nem estou pensando, tipo, consigo teorizar agora, mas na época foi muito intuitivo. Eu penso isso hoje quando tento escrever e é muito difícil tentar regimentar essas coisas e eu acho muito louco como isso veio muito naturalmente para esse filme, assim. Eu acho que tem muito a ver com o fato da gente ter uma experiência muito grande, né? Que a gente saber como essa mitologia de cineclube funciona, assim, né? Como essa cosmogonia cineclubística funciona, assim, por isso eu consegui fazer de uma maneira muito, muito natural esse enredo, né? Enredar essas ações, assim. Eu acho que a grande virtude do filme é justamente você não forçar né, querer ser documental com o ambiente, querer ser documental com as figuras ali que são esquisitas e você exagera a esquisitice delas, né? Tipo, você realmente leva para o cômico, por exemplo, o projecionista, a própria figura do Savela aparecendo assim, dá uma romantizada em todo mundo, não só na Beatriz, né? Que é obviamente a figura, o maior objeto romântico ali, mas eu acho foda quanto esse roteiro ele é conciso, quanto condensa tudo isso, esse lado de uma narrativa tradicional com esse lado mais, né, desejo de apresentar o que é esse ambiente e deixar essas coisas sangrarem uma na outra. Por exemplo, você falou do próprio negócio do e-mail e telefone, né, que é uma piada recorrente e a gente sabe que é uma chatice que acontecia mesmo, né? Tem que ficar pedindo isso e o próprio Miguel cobrando de você para passar o SMS lá do pessoal. E no fim das contas, isso acaba amarrando toda essa história com a Beatriz no final. É um detalhe assim que parece ser só uma oportunidade de criar uma piada e
e isso no fundo acaba unindo todas essas linhas, né? Então eu acho assim, mais do que qualquer coisa, esse filme é um grande exemplo de boa escrita e de bom trabalho de roteiro e estrutura, ainda mais um curta-metragem, que eu acho especialmente difícil assim, de trabalhar. Eu que gosto de escrever bastante, até pelo exercício, não consigo escrever curtas-metragens, que eu acho muito difícil estruturar. E você falou que até consegui identificar hoje primeiro ato, segundo ato, terceiro ato ali, e claramente dividir isso e condensar os elementos muito bem. Isso é uma coisa muito difícil de fazer e eu acho que um dos grandes méritos do filme está realmente aí. Até é estranho, porque o Matheus, por exemplo, falou que não escreve muito e tal, e você não sabia porque é muito por esse lado ainda, mas acho que o grande sucesso do filme já tá aí, já está nesse trabalho de pensar a narrativa mesmo, e como, enfim, não usar o que está ao redor só como decoração, mas sustentar mesmo esse drama principal ali. Você falou sobre o uso o uso produtivo da experiência cineclubista e do espaço das coisas. Você comentou da primeira cena, que foi o primeiro plano de você entrando na Cinemateca, que foi, acho que foi o traveling mais repetido do filme inteiro, porque era um traveling que acho que usava quase toda a extensão de trilho que a gente tinha disponível, se eu não me engano. Era bastante longo, a câmera se movia e tal, e você se aproveita daquela configuração bizarra do espaço, né? Que tem um corredor, e o corredor tem aquelas vidraças que, antes mesmo de você entrar na sala, você já dá naquela sala em que está sentada a Heloísa e que o Eric está falando. Então, é uma coisa assim, a estrutura da Cinemateca é toda vazada, cheia de vidro, aquela coisa modernosa que é completamente visível, assim, é uma coisa assim, é uma coisa bizarra da Cinemateca, parece que a Cinemateca de Curitiba, em nenhum cômodo você tem privacidade, assim, você não tem, tudo é perfeitamente visível, e daí esse momento explora isso muito bem, que é basicamente você usar o que você tem à disposição, né, no caso você tem um espaço, você usa as configurações específicas dele, né, e sobre esse negócio da lista, cara, cara, todos nós que fizemos ou fazemos Cineclube, a gente passou por essa coisa que a gente tem que fazer as pessoas assinarem a lista para a gente prestar conta para quem quer que a gente esteja fazendo o evento, o Cineclube, para dizer que está tendo gente e tal, e também para manter o registro, no caso as pessoas queiram pedir créditos, etc. E, cara, eu acho maravilhoso como está incorporado no filme, sabe? Falou de que é um belo exemplo de escrita, eu acho que aí, talvez a coisa para mim que mais chama a atenção do quão bom exemplo de escrita é o filme, é esse detalhe da lista, como ele foi incorporado, assim, como foi produtivamente incorporado, parece que as experiências viram parte da forma do filme mesmo, e eu acho absolutamente lindo o final em que há o nome dela, assim, de certa forma, esse detalhe bastante mundano e ordinário da vida cineclubista, que é fazer as pessoas assinarem a lista, e também o detalhe igualmente mundano de que quase ninguém assina, muitas vezes, você transformou num momento quase epifânico, aquela é uma pequena epifania do personagem, de que, para além das palavras que eles se trocaram, para além do que aconteceu no fim do filme, há alguma coisa a mais, né? Como diria o próprio Colby, há coisas, tem coisas aí. E termina no momento em que o personagem descobre isso, e inclusive tem o Beethovenzão no crescendo do fim, que eleva o negócio a, a uma outra altura, assim. Eu acho, para mim, aquele é o grande clímax do filme, um momento epifânico, assim. E, inclusive, tem a história, talvez você queira contar, Calbi, de que o plano final não era o da Folha, mas tinha uma reação tua que você estava com dificuldade, que não tinha ficado muito boa, e acabou indo só o plano da lista mesmo, né? E que funcionou perfeitamente, assim. Eu acho muito, muito bonito o momento. Como eu falei, né? Parece que quando chega a esse ponto, parece que tudo do filme se justifica, assim, sabe? É talvez a coisa mais satisfatória que possa existir, que essas coisas absolutamente mundanas ganhem outra proporção. Na verdade, assim, o filme ele meio que se apresentou uma outra coisa. Tipo, muitas das coisas que eu mais gosto do filme, na verdade, não foram coisas pensadas, assim, daquela forma, né? Tudo que está no filme foi pensado, inclusive essa coisa da lista já estava na primeira conversa, primeira vez que eu e o Matheus sentamos para delinear a história, assim, já estava lá
a utilização desse elemento, assim, mas digamos que eu queria que o filme fosse um filme realista com tons românticos. E eu acho que o filme virou mais um filme romântico com tons realistas. Né? Por exemplo, dois momentos específicos acho que eram para ser outras coisas dentro do filme, no sentido de que eram para ser muito mais banais do que acabaram se tornando no filme, que é a lista que tu falaste, o plano final do filme em si, e talvez o plano principal do filme, né? O momento principal do filme, que é a Beatriz em harmonia rítmica com a Maureen O'Hara na tela, né? Beatriz em primeiro plano, a Maureen O'Hara em segundo. Esses dois planos eram para ser muito mais banais do que eles estão. Assim, era para ser tipo uma coisa muito en passant, assim, tipo uma coisa que é isso. Tu ainda reconhece como uma pequena epifania, mas para mim era para ser ainda menor. Era para ser uma mínima epifania, assim, uma coisa assim. E engraçado porque são dois planos que eu roubei, né? Pelo menos não exatamente roubei o plano, mas aí foram ideias roubadas. Uma o plano da Beatriz com a Maureen O'Hara do do Edward Young, que tem uma cena que o menininho Young vê uma menina que está perseguindo ele entra no cineminha na escola, ela entra depois e aí ela aparece na frente da tela também. E a outra do filme do Kiarostami, Onde Fica a Casa do Meu Amigo, que é o plano final do filme, né? Que é quando o professor está corrigindo o exercício do amigo, e quem fez o exercício, na verdade, foi o menino principal do filme, e aí tem uma flor que, de repente, aparece uma flor no livro que é... Quem viu o filme vai saber, representa toda... Quem não viu, tem que ver. Que representa toda a amizade do filme e amarra o filme completamente. É tipo um momento muito fugaz, assim. Muito fugaz. Assim. Se tu piscar, tu perde. E nos dois momentos do filme, eu tive que dar mais ênfase. Né? No plano da Beatriz, por questões técnicas, dos dois por questões técnicas. Né? No plano da Beatriz, porque eu não conseguia fazer a imagem ficar de acordo só com um movimento de câmera, então eu tinha que fazer ela subir no pedestal, no três tabelas e tal. Então, o meu pensamento era que aquilo fosse num plano só, assim, num movimento de câmera só, numa plano só, e acabou que não deu, teve que fazer o corte para dar certo, e chamou muito mais atenção para o plano, e virou outra coisa, né? Tipo, o sentido é o mesmo, mas a intenção era a mesma, mas o tom, ele ficou muito maior, né? Se era para ser um tom pequeno, virou um tom máximo, assim. E na cena final que tu falaste, era também só, tipo, para ter o plano do telefone ser uma coisa, assim, rápida, né, fugaz, assim, um plano de 2 segundos e era isso. E o que eu fiz era, eu olharia para a folha, cortaria para a folha, cortaria para mim, teria um meio sorriso meu e corte final. Só que aí teve um problema muito técnico, que é que eu não sou ator, né? E o meu sorriso só ficou muito, muito creepy o tempo inteiro, assim, tipo, eu não consegui fazer com que ele, sei lá, passasse o que eu queria, né? Passasse a mensagem que eu queria. E aí eu e o Cristo encontramos a solução de utilizar a música do Beethoven já para dar um sentido ali, já trazer esse romantismo e aí fazer um zoom in no caderno, na folha. E o que na minha cabeça para ser um plano de 2 segundos virou, sei lá, um plano bem maior, de 10 segundos, sei lá quanto tempo tem, e com muita ênfase, né? Porque tem ainda o movimento de câmera em direção a ele, tem a música do Beethoven, então virou realmente. As intenções são as mesmas, as ideias que queria passar eram as mesmas, mas o tom mudou bastante, eu acho. E é engraçado que, tipo, tem
sem isso, claro, foi tudo meio que descoberto na montagem, né? Foi feita na montagem esse novo tom do filme, digamos, mas já estava meio que prenunciada, né? Porque eu pedi para o Giovanni fazer aquele cartaz do cinema e romantismo com a imagem do Friedrich, né? Só que era aquilo, na minha cabeça ia ser tipo um pequeno tom romântico no filme, só que não. O filme inteiro tomou algumas proporções românticas, principalmente a partir do momento que a Beatriz entra. Eu tenho um comentário só a respeito disso, que para mim, no fim das contas, na hora de editar, era inevitável assumir esse tom, porque até como você falou desse corte necessário para, né, na própria filmagem você teve que fazer esse corte e planejar a cena desse jeito, que precisava desse teu raccord, desse teu olhar para Beatriz, para daí cortar para ela, para mostrar o movimento com a Marion O'Hara. Então, para mim, sempre pareceu uma projeção tua dessa imagem da menina. E naquele momento, assim, praticamente, a gente faz um corte seco para ela sentada assistindo o filme. E, assim, talvez num momento que eu tivesse mais sem noção, eu faria justamente esse corte. Cortava direto dela olhando para você, para ela sentada assistindo o filme, que é tipo quase que dá duas realidades da mesma situação. Uma na tua cabeça e a outra que talvez esteja realmente acontecendo. Né? Parece algo impossível, às vezes. E o final, eu acho que o final o Calbi já tinha feito o teste no próprio corte que entregou para o TCC, e foi, acho que a parte que você estava mais descontente com o filme todo. Ali realmente parecia a única saída da gente assumir realmente com o ponto final essa realização romântica, que pode ser também, tipo, a menina, né, nada garante que vai ter uma relação futura ali, algo assim, mas é um toque de esperança e naquele momento o personagem significa muito. Então acabar o filme nesse tom, eu acho que, por exemplo, a própria entrada do Savello que eu comentei antes, manter a andada dele inteira, tipo, tentar fazer essa imagem muito maior do que era no corte anterior. Inclusive é uma cena que quase caiu, né, no teu corte do TCC, essa da entrada de todo mundo. Enfim, foram pequenas mudanças e pequenas decisões, mas eu acho que, assim, na minha cabeça, olhando o material, o filme estava se direcionando para isso sempre, assim, não tinha como realmente escapar para outro caminho. Eu lembro que quando eu vi o corte do Christopher, em comparação com o anterior, o corte já com o Chris na mão, o mais chocante para mim foi a diferença do final, assim, a grande diferença que eu senti justamente envolvendo o final. Eu lembro que bem no começo a gente tinha uma ideia de usar uma música do próprio filme do Ford, né, Calbi? Você lembra disso? Toda essa ideia do caminhando. E não, acho que não era também só a questão do problema técnico do ator, mas faltava, não, claro que nunca se buscou uma epifania, mas faltava um patos no final. Achava que tinha uma secura, e não era aquela secura boa, assim, essa secura que a gente sente de alguma forma do Kiarostami, mas que gera aquele calor na alma, né? E o que eu lembro de terminar o filme, teve não só o detalhe da música, como e da atenção pro plano, mas aquele movimento eu lembro que fez uma diferença gigantesca, assim. E isso me vinculou o filme a um tipo de final, esse final que, assim, algo se interrompe e você continua, sabe que aquela história continua, você continua tendo uma crença, né, uma fé de um outro dia. Acho que nesse sentido ele saiu só que como a gente tá num papo bem cinefílico, que eu acho que é inevitável no caso desse filme, assim, me vincula menos ao como foi no Kiarostami e um final de um Metropolitan, assim. Sei porque eu sempre acabo pensando naquele tipo de final, sabe? Final de um sentimento muito bom e que a coisa vai continuar dali pra frente. Isso particularmente é o tipo de filme que eu gosto muito. Isso que você comentou, Colby, e o Palu também, né, que o Palu, engraçado, que o Palu, ele pegou o material já feito, né, já filmado, e ele viu que o material estava tendendo para isso, e pelo que ele falou, e realmente eu também acho que estava, né, pelo que eu já tinha visto do material anterior, não pelo que eu vi no set, né, que a gente nunca tem totalmente noção, mas vendo o pouco que eu vi do material bruto, também dava para sentir isso, mas o que eu acho mais incrível na tua atitude foi o de
não brigar com o material que você fez. Enfim, controle total, enfim, você pode tentar ter, mas principalmente quando você está começando a fazer, você nunca vai ter, mas uma coisa que você pode ter é a honestidade com aquilo que você está fazendo, né? E inclusive de assumir as coisas incomuns, e às vezes você até descobre que no fim, você talvez estivesse antecipando essas coisas e nem sequer reparou, né? É uma das frases das notas cinematógrafo do Bresson, né? Nada que seja uma surpresa que não seja secretamente esperado por você. Que acho que se encaixa com o que você falou, né? Inclusive com essa a afortunada relação com o romantismo, né? Referência do Friedrich. E para mim, eu já comentei, eu falo muito com vocês sobre isso, para mim essa é a verdadeira, é o grande sinal do que seria a inteligência artesanal. Não se trata tanto de impor uma vontade sobre o material, mas de aceitar as condições que o material traz para você, mesmo que você não saiba disso. E se você tem essa capacidade, quanto maior for essa inteligência, mais você consegue transformar aquilo que seriam erros ou tentativas falhas em oportunidades e acertos, né? É muito mais uma questão de, de ver do que transformar, né? Ou então de transformar vendo, né? Como o próprio Bresson também disse, o pintor cria olhando. Então não adianta querer criar algo se você não olha, inclusive olha para aquilo que você está fazendo. Eu acho muito corajoso isso, Kobe. Eu acho profundamente honesto que você foi contra as intenções originais, no fim das contas, em benefício do próprio filme. Eu já passei por situações, todos nós, acho que em set, ou vendo até filmes de certos realizadores, em que parece que as intenções e os planos originais acabam sabotando a própria matéria do filme, né? E às vezes até acabam provocando nos realizadores uma incompreensão do material. Nós, quando estivemos em set, já vimos isso, todos nós, né? E isso não aconteceu, o que me deixa profundamente feliz. A questão não se torna nem ser bom ou ruim, a questão é o adequado, o que está conforme, sabe? Não lutar com isso. Eu acho que, cara, foi uma das melhores experiências que eu tive com cinema, esse filme, justamente porque eu falei antes, eu larguei de fazer o set do Cauê por estar no projeto errado naquele tempo, já é um compromisso que eu tinha assumido muito antes, mas foi um filme que a gente partiu de uma premissa que transformou muito durante a pré-produção, transformou mais ainda durante a filmagem, a hora que chegou na montagem que eu fui fazer, o diretor queria voltar lá naquela primeira ideia que ele teve, entendeu? E isso já não batia nem um pouco com o material que a gente tinha rodado. E eu editei de acordo com aquilo que eu estava vendo de resultado, né? Aquilo que os planos estavam me dizendo, aquilo que os atores estavam me dizendo. E simplesmente deu tudo errado, no fim das contas, porque foi uma luta para voltar para aquela ideia que já não, enfim, já não cabia na realidade, assim. E foi com o Calbi justamente o contrário, né? O Calbi, a gente teve, acho que uma discussão de uma cena só, realmente pesada, assim, porque o Calbi estava com uma ideia mais fixa na cabeça e de resto teve uma liberdade muito grande e realmente a gente, acho que nós dois já tinha visto que o material estava dizendo outra coisa do que aquela montagem original tinha, enfim, tinha apresentado para nós. Então, enfim, essa liberdade de trabalhar o material é um negócio que eu ainda não tinha descoberto fazendo pós-produção de qualquer jeito, inclusive com a cor, com o som, a gente experimentou com tudo que deu e felizmente essa linha romântica que a gente assumiu acabou dando mais oportunidade da gente de criar ainda no fim das contas, e acho que tudo acabou acrescentando pro filme. E aquela coisa que você falou, né? Uma surpresa que, de certa forma, parecia já estar planejada antes, assim, porque tudo, de certa forma, se encaixou com tranquilidade ainda. Teve algumas coisas, assim, que foram tuas. Por exemplo, acho que o que eu mais gosto, na verdade, do filme, que tu trouxeste mesmo, foi a cena com o Miguel, assim, era uma cena que estava muito truncada porque eu decidi usar todos os planos que eu tinha feito para a cena, né? Porque eu tinha imaginado uma decupagem na cabeça e meio que segui essa decupagem na hora de montar. E tu vendo o material, tu até tinha me falado na época, né? Que tu montou, eu te mandei, tinha o corte inicial, que meio que tu usou como meio, como se fosse um storyboard, assim, né? Como se fosse um modelo e tal. Mas
nessa do Miguel, que é a cena que eu converso com ele, tua decisão de manter o plano e não ficar, porque eu fiz vários planos contra planos meus e do Miguel e tal, plano reação e tal. E, na verdade, tu cortaste muito, teve muito corte de plano de reação. Na verdade, na minha cabeça teve muito corte de plano de reação, mas pensando agora, não teve tanto assim. Mas tu cortaste alguns planos de reação que eram centrais, que era o que estava atrapalhando, assim, né? E porque eu me lembro que eu filmei muito, até lembro de falar com o Matheus e o Felipe, que tinha muita cena nesse filme que eu tava meio indeciso, assim, e que eu fiz, e que tipo eu filmei muito plano desnecessário porque eu não sabia exatamente o que ia conseguir. E na primeira montagem eu usei muito desses planos desnecessários e tu cortou eles e deu não só uma outra cara pro filme, mas até, digamos, fez surgir uma vocação melhor minha, assim, sabe? Que é de tentar fazer alguns planos durarem um pouco mais, assim. Eu gosto muito dessa cena do Miguel. Ficou muito boa e antes era uma das piores cenas para mim e ficou uma das melhores, uma das que eu mais gostei, assim. Até me assusta que você tenha descoberto depois de ter filmado que tem uma certa tendência a trabalhar um tempo mais longo dos planos, a movimentar junto com o ator, que é uma coisa que o próprio Zé falou, fizemos muitos travelings, né, se esforçamos muito nisso. E, porra, o plano que você desce lá para olhar o Miguel é um plano autossuficiente, assim, realmente. A questão da gente usar um plano de reação seria para evidenciar alguma coisa muito importante, sei lá. Mas nesse momento do filme, acho que você está explorando a locação junto com a gente ainda. Você está sendo guiado aí numa situação que você está perdendo o controle. Então, para mim, era natural meio que manter essa fluidez que vocês fizeram filmando. Vocês conseguiram isso na rodagem e, de certa forma, só os cortes ali de reação, essas coisas, só meio que sabotavam um pouco desse tempo mesmo da cena, assim, que eu achava importante, até porque você está observando o Miguel como agente, né, pela primeira vez ali também. Nós estamos sendo apresentado esse personagem, é uma situação que você não entende ainda, e, enfim, eu achei melhor chegar aos poucos no teu rosto, entendeu? Chegar aos poucos nessa tua indignação com o que está acontecendo ao redor, entendeu? Que acho que fica mais claro ali com o Eric, que daí você já mostra para ele, né, que você não tá gostando e briga com o Miguel no telefone também. E daí ali começa o John Ford. Então tem realmente uma conclusão dessa primeira parte ali que para mim tudo se encaminhava para isso, realmente. Por isso que eu falei, me assusta que você não tenha tipo já decidido antes fazer, né, manter essa linha de, enfim, que parecia a grande virtude das tuas escolhas e da equipe ali, saber utilizar muito enfim, esses movimentos fluidos no começo do filme, e só depois a gente entrar nessa coisa mais de você reagir praticamente a tudo e a gente ter mais essa tua resposta imediata. E às vezes as ações estão sendo guiadas pelo teu olhar mesmo, né? Como acho que é o momento mais extremo de que você está vendo a briga do casal e a gente vê tudo pelos teus olhos. E até uma das decisões mais, acho que radicais que a gente acabou tomando com o som ali foi tirar totalmente o som em algum momento, como se a gente estivesse mergulhando naquela tela que faz a janelinha ali, como se fosse a tela de cinema. Se estivesse vendo uma cena e você não estivesse mais presente naquilo, e de repente, na hora que ela olha de volta, a gente retorna para a realidade, tem quase que um choque ali. Então, eu acho que o filme ele opera de formas radicalmente diferentes, em momentos diferentes dele, e isso faz todo sentido. Assim. Então, algo que o material estava dando toda a oportunidade de trabalhar com isso. Assim. E graças a Deus que a gente teve essa oportunidade de iluminação, no fim das contas, de poder ir para esse lado e poder experimentar com tudo isso. Né? Essa cena que você falou, meio que eu gosto demais, assim, eu adorei na versão última, né, no último corte, que você falou agora, que é a briga da Beatriz com o namorado dela, que é o Calbi vendo, daí você tem a reação do Calbi, que é absolutamente perfeita nessa daí, e de novo, né,
no começo do filme a gente é introduzido por aquelas aberturas bizarras da Cinemateca que permitem você ver o que tem em outra sala, né? De novo, né? Um ambiente sem nenhuma privacidade. E aí a gente tem o contraplano disso logo em seguida, que é ele reagindo às diferentes etapas daquele fim de relacionamento, que não é tão fim de relacionamento assim, mas aquela crise de relacionamento ele vê e você não consegue ouvir. E tem um detalhe que é maravilhoso, que é o Calbi olha, vê o cara, o Daldin ir embora, ele vira e tal, tá a Beatriz encarando ele por aquela abertura, né? Enfim, é um jogo de olhares, assim, trabalhando com o que se vê e o que não vê, e com a bizarrice do espaço, com as janelas e tal, e essas aberturas estranhas de corredor. Eu acho muito bonito aquilo, muito, muito, muito bonito e muito inteligente, assim, muito bem bolado esse trecho aí. Você não precisa saber qual o motivo deles estarem brigando, tipo, a reação do Calbi e a imagem dos dois já é o bastante, assim, é uma pequena lição de economia, assim. Há pequenas lições, assim, ao longo do filme todo, eu acho, sabe? Por um lado, desse tipo de economia, por outro, de alguma coisa um pouco mais elaborada, como travelings um pouco mais elaborados, planos um pouco mais, bem mais elaborados, na verdade. Enfim, eu acho que esse é um filme, no melhor sentido, que não tem pretensão de ser uma grande joia, porém, ele com certeza possui pequenas pérolas que juntas formam um colar próprio, sabe? E ele tem o fio para esse colar, né? Para usar a metáfora do famoso filme do Minelli, né? Eu acho que é por aí mesmo, assim, o filme tem... Enfim, tem eu sei, ele tem um buraco que todo filme tem entre a ideia e a realização, né? O filme, acho que todo filme ele se faz meio que nesse buraco assim, mas o que surge ali é muito, acho que é muito próprio, assim, isso que eu gosto do filme, o filme que dá para ver, assim, né? Não é um filme que, no final, é um filme perfeito, obviamente, mas ele tem impulso, né? Ele tem, sei lá, desenvolvimento, ele serve a seu propósito, digamos. Acho que isso até foi em algum momento assim do processo, e na verdade em algum momento, em vários momentos do processo, eu até achei que de repente seria um filme sem grandes unidades, assim, seria um filme mais de experimentação, porque teve um pouco disso, assim, de eu pensar que, pô, tô no sei lá, talvez seja a minha última oportunidade de ter esses equipamentos aqui da faculdade, que não são os melhores, mas são equipamentos que não se consegue tão facilmente, né? E principalmente traveling. Então eu vou botar traveling no filme, assim. E eu pensei um momento que talvez isso desse uma cara meio Frankenstein, assim. Mas o filme ele se agarra por si só a uma unidade, assim, sabe? O filme é realmente tem um elemento biológico nele, assim, muito forte, assim, dele. Né, a gente deu vida a ele, mas a maior vontade de viver foi dele mesmo, assim, sabe? Ele se criou, assim, às vezes até a revelia do, do, do que se tinha ideia para ele. Assim. A criatura ganhou vida, ganhou vida própria e está no mundo agora, né? It's alive, se realizando e até subvertendo a todos nós, né? Esperamos que traga algumas surpresas pra gente que as pessoas gostam. Acho que a gente já pode encaminhar para o fim, então. Mas só uma última coisa. Tem algum momento específico do filme, ou mesmo do set que seja realmente memorável para vocês? Eu acho que isso é útil, assim, porque sempre tem
detalhe, assim, eu sempre fico curioso quanto a filmes que nós mesmos fazemos, qual é a coisa que dos nossos filmes, dos filmes que nós participamos, que nós mais gostamos, né? Seja as proezas, a coisa que a gente mais se orgulha. Acho que posso começar. E eu acho que o meu vai ser até parecido com o do Matheus, que a gente estava até conversou uma época de fazer um filme sobre esse filme, assim. Esse filme virar meio que uma boneca russa, né? E tirando as partes dele, assim. Fora o Bolsonaro que tá forte, peraí. Mas acho que o que eu mais. Uma das coisas que eu mais lembro é que rolou uma coisa muito louca nesse filme. Uma outra cagada, essa meio literal, foi que no dia anterior à filmagem, ou no dia anterior à filmagem, o primeiro dia de filmagem, o nosso vaso sanitário quebrou. Que morava numa casa eu, Zé e Savela. Então o nosso vaso sanitário quebrou. Sei lá, aquilo meio que já deu um tom pro que seria essa experiência de filmagem, assim, porque não tipo de ser uma merda o tempo inteiro, muito pelo contrário, mas de ser algo muito único e curioso, assim, porque quebrou isso, aí eu deixei o Savela e o Zé na merda, literalmente, porque eu fui para casa do Matheus, que ficava muito mais próxima da Cinemateca, né, que era o único set do filme, então fazia sentido eu ir para lá para não ter muito trabalho no translado, poder chegar cedo lá na Cinemateca. E esses dias no Matheus assim foram muito bacanas, assim, porque o Matheus morava numa pensão da Dona Cina, assim, morava com umas outras pessoas. A Dona Cina era uma velhinha, costureira e tal, e é um apartamento, assim, no centrão da cidade. A gente tinha que entrar pulando mendigo, assim, e ficava na entrada. E, assim, era esses dias passando lá com o Matheus, tipo, conversando o dia inteiro, passava... Eu e o Matheus, a gente casou por uma semana, assim, vivia junto. Fazia tudo junto, assim. E, e essa experiência foi muito massa. Foi uma história em si só, assim. E que provavelmente renderia um outro, um outro filme, assim. Um filme sobre fazer filmes, que não é nada novo, mas que tinha umas histórias, assim, muito interessantes nesse processo todo. Acho que isso foi realmente viver o filme, né? A gente viveu esse set, assim, literalmente, quase. Você concorda, Matheus, com isso? Qual que é a melhor coisa do filme? Não, vou aproveitar que eu já vou emendar com ele. Esses tempos eu estava, de fato, vendo uns extras do São Bernardo, do Hirschman, e falou uma coisa que, enfim, acho que qualquer um de nós ouviu quando trabalhou em filmes. Ele falou que durante a filmagem, acabava aquela filmagem, eles seguiam discutindo o filme, sabe? A equipe inteira, eles continuam pensando que eles iam filmar no dia seguinte. Querendo ou não, o que aconteceu ali foi exatamente isso, assim, desde tudo isso que o Albi citou, mas eu acho que era a última era de um grupo de amigos que passou 4 anos e que foram muito importantes para o desenvolvimento dos outros, né, um dos outros. E como todo filme, ele tem esse aspecto, ainda mais quando a gente, no caso, quando o Calbi ia comigo para casa, esse aspecto de BBB / confinamento, onde, enfim, acontece de tudo um pouco como na vida, né, só que num micro espaço de tempo e tal. A gente pôde, acho que a gente viveu, divertiu, ficou bravo, e eu acho que a melhor coisa de fazer um filme é isso, assim, acho que o que fica é exatamente isso. Essa ideia de fazer um filme ainda sobre essa série de histórias, né? E, enfim, fora isso que o Calbi falou, eu tenho ainda muito carinho por aqueles momentos pós-set em que a gente estava ali indo, conversando e discutindo sobre o dia a dia, né? A gente contava com um gênio, que é um Eric Moura, né? Que é um gênio da ficção, da impersonação, e acho que são esses os momentos que ficam aqui no meu coração. Desde o tombo do Zé até um momento que eu fiz um pokerzão mac-marronista que eu guardo com muito carinho, algo que eu nunca mais não saberia nem dizer como que aconteceu. Foram esses momentos que eu guardo no coração. Palusão. Bom, eu não tive presente durante a filmagem, apesar de eu ainda estar muito próximo de vocês naquela época. Mas para mim, a gente era para falar do momento mais memorável do filme, mas não tem como não ser realmente os bastidores pra gente, né?
Para mim foi realmente a retomada de contato com o Calbi que aconteceu pelo filme. E não só com o Calbi, mas eu comecei a redescobrir esse período todo pra gente montando o filme. Foi não só pelo retrato que a gente tinha ali, mas vendo tudo que estava acontecendo ao redor. Eu estava descobrindo o que aconteceu ao redor enquanto editava, porque a gente sabe que material bruto é aquela coisa, só. Tanto que eu tava com essa, porra, o que aconteceu com o Kerninsky, além do acidente do Zé, que fez ele ficar com a cara estourada durante, né, batendo a claquete. E você fica criando história na cabeça também, e isso motiva, né, leva diálogo com todo mundo. E... Bom, para mim foi realmente o resgate do melhor período da minha vida. Assim. Então, para mim, esse filme significa muito nesse sentido, além de ser fácil aí, uma das melhores coisas que a gente fez também, né? Que todo mundo, a gente já falou aqui, todo mundo tem um orgulho absurdo desse filme. E eu nem saberia apontar que momento eu gosto mais do filme finalizado, assim, mas acho que quase tudo para mim foi uma descoberta realmente fazer. No meu caso, eu tenho enfim, o que eu mais gosto no filme não é tanto um momento específico, mas é o que eu já falei. Eu gosto da cor local, dos tipos, dos coadjuvantes, que para mim dão a vida pro negócio, assim. É o que me faz acreditar no filme, em particular a mim mesmo, porque eu acho que eu estou muito bem, entendeu? O Calbi insistiu que eu fizesse aquele personagem maldito aí, foi até irônico. Bom, o meu momento favorito fora do filme, que deveria ter estado no filme, o que eu pelo menos devia ter filmado, foi obviamente a minha queda por metade da sala da Cinemateca. Entendeu? Que eu achei que eu ia morrer, que eu ia quebrar um osso, coisa assim, mas não acabou não dando. Filmou no mesmo dia, né? Eu fiquei bom, já tava. Não, eu caí, cara, cara, uma sala de cinema e tem os degraus, né? O degrau é regular, eu caí metade da sala de cinema, da metade pra baixo. E, cara, na tarde eu tava filmando, a minha cena foi logo depois, eu estava lesionado e tava dopado, injetaram aí umas coisas boas aí na minha veia, e daí eu não senti dor por um tempo. E eu tava lá fazendo esse papel aí maldito. E foi divertido por isso, né? Porque você junta as duas coisas, mas infelizmente o Calbi não pegou a minha queda. Se os caras deviam ter filmado aquilo, porque aquela queda devia ter sido linda. Cara, foi uma queda muito engraçada, cara. Parecia um desenho animado, assim, parecia uma bolinha, assim, caindo, caindo nas escadas, assim. Caindo e Tem o exclamando, Pedrinho, né? tudo. Sim. Tem o Pedrinho ainda pra falar, pô. Cadê você, Pedrinho? Não, Sumido. eu ia Que o falar, Pedrinho tá sumido. principalmente da queda, cara. A queda é com certeza inesquecível, assim. E é aquela coisa, o Zé ficou deitado no chão, né, gemendo, e todo mundo meio preocupado, porque parecia que ele tinha se fudido muito. Aí foi pro hospital, parecia que não era nada, assim que ele foi embora, todo mundo começou a rir, sabe? Foi uma risada atrasada de, sei lá, por uns 15 minutos, assim. Que a gente antes ficou muito preocupado, depois que viu que não era nada, a sala inteira começou a dar risada. Então, porra, isso era... Assim, eu tenho... Dessas memórias de set, eu tenho várias, assim, que... Cara, acho que foi a primeira vez que eu participei de algum set com vocês, assim. Então, foi muito bonito. Eu tenho várias fotos desse dia. O Matheus levou um soco na cara. Metade do último... Acho que do último dia, né? Não lembro agora. Ficou com band-aid no nariz, batendo claquete com band-aid no nariz. Puta, eu lembro de umas... Como é que era? Acho que era o nosso almoço, eram umas... Puta, não era esfirra, era outro salgadinho, assim, mas era um negócio muito bom. Não lembro, não sei se alguém lembra agora, mas era uma comida muito gostosa. E... Pô, cara, eu tenho só memória boa disso. O Chorão aparecendo no último segundo e querendo segurar o boom pra sentir que tava fazendo alguma coisa. O Chorão apareceu no último dia e ele sai na foto do filme. Exatamente. Muito chorão, né? É isso aí. Sim. É isso aí, senhor. Bom, fico muito feliz que vocês riram 15 minutos depois de eu sair do lugar e tal. Enfim, muito feliz de tornar o dia de vocês um pouco mais feliz, mesmo me fudendo no processo. Estou muito feliz Com por certeza. isso. E
Enfim, então vamos encerrar aqui o debate soberano. E o filme está disponível aí nas redes do Asilão. Curta e faça todas as coisas aí. Venha falar com nós e digam o que acharam do filme. Estamos aí para todo mundo. Calbi, algum recado aí para geral? Acho que não, acho que só vejo o filme. Eu tô, se quiser, se ver o filme, quiser vir falar comigo, acho que dá para me achar no Facebook facilmente. Calbi Monteiro, vá lá, fale comigo, mande sua opinião. E é isso, vejo o filme, só 28 minutos. Imagino que muita gente deve estar com bastante tempo livre agora, né? Então, pelo menos uma parte ínfima desse tempo pode ser. A gente pode ajudar a preencher, né? No fundo, os filmes servem para isso, né? Como diria minhas frases favoritas do meu diretor favorito, Jean-Claude Brissot, os dias são longos, as noites também. Então, a gente ajuda a tornar um pouco menos longo.